Os vícios da mulher. Quando a pilha de toalhas engomada se encontra arrumada na respectiva gaveta do armário, quando o assado fica tostado de todos os lados por igual, quando a madeixa cai sobre a testa da maneira desejada, quando o tom rosa do verniz de unhas combina bem com o do batom, quando flutuam ao vento peças de roupas muito bem lavadas, quando se alinham 10 pares de sapatos acabados de engraxar, quando os vidros das janelas estão tão brilhantes que cegam os que passam, quando o marido partiu a horas para o trabalho e os filhos brincam pacificamente ao sol, está finalmente em ordem o mundo da maioria das mulheres. É nessas horas que atingem o auge da sua capacidade de sentir prazer. A sua sensação de felicidade é, então, inexcedível. E para que se mantenham nessa ótima disposição, ainda vão rapidamente fazer um bolo, regar a árvore da borracha em miniatura na janela da sala ou tricotar uma camisola para o filho mais novo. Porque quem não trabalha tem prazeres diferentes de quem trabalha. Uma mulher não se acomoda no sofá a ler o jornal. A sua ociosidade é fundamentalmente diferente daquilo que os homens entendem como tal, e, por isso, é que ela parece a eles tão diligente. Quando a mulher não quer trabalhar, não é por querer pôr-se à vontade e descansar, de que havia ela de querer descansar, mas por ser incrivelmente dada à folia e precisar de tempo para seus divertimentos. Esses divertimentos são fazer bolos, engomar roupa, lavar vidros, arranjar o cabelo, pintar as unhas dos pés e, por vezes, no caso de mulheres mais evoluídas de que falaremos mais adiante, também escrever à máquina e estenografar. Para que isso não dê nas vistas, chama aos seus divertimentos em casa lides domésticas. O tratamento do corpo só o pratica, de resto, para a satisfação do companheiro e os seus divertimentos idiotas nas antecâmaras dos homens que exercem profissões, que consistem em sentar-se à mesa, totalmente mascaradas, e passar a um meio ótico os pensamentos integralmente formulados por eles, classificá-los ela de sugestiva atividade de espírito. Desse modo, regala-se ela e as do seu grupo numa grandiosa e permanente festa, vive num mundo de liberdade, de irresponsabilidade e de felicidade irracional, que o homem nem ousa para si, quando muito, julgaria ser possível nos hippies e habitantes dos mares do sul, mas nunca à sua volta. Não haveria, evidentemente, nada a opor a essas inocentes orgias, se os homens soubessem que elas não são mais do que isso, se não arruinassem toda a sua vida na crença de que as mulheres passam ainda muito pior do que eles. Porque a verdade é que os homens não podem chegar por si sós à ideia de que todas essas atividades constituem o divertimento das mulheres. Teriam para tal de compreender até que ponto essas mulheres são radicalmente estúpidas, tão estúpidas que só podem divertir-se ao nível mais baixo e sempre da mesma maneira. E uma tal capacidade de estupidez está fora do alcance da imaginação masculina. Nem sequer os psicólogos que se ocupam constantemente com a inteligência feminina, como homens interessam-se mais por mulher do que por si próprios, tiveram até agora a ideia de que a psique feminina, se lhes parece tão estranha, isso deve-se talvez, ao fato das mulheres serem tão imbecis. Que atividades femininas, se lhes parecem tão pouco atraentes, é só porque lhes falta, a eles, a dose de estupidez necessária à sua compreensão. Esses peritos chegaram à conclusão de que se trata de uma inteligência tipicamente feminina e não propriamente de uma falta de inteligência quando, nas suas investigações, verificaram, por exemplo, que as moças em idade escolar têm êxito quase que exclusivamente naquelas disciplinas em que não é preciso pensar, onde, portanto, como no estudo das línguas, pode aprender-se de cor. No entanto, é sabido que uma boa memória pode ser sintoma de imbecilidade, ou onde, como na matemática, tudo decorre segundo regras fixas que, por sua vez, se aprendem de cor, e que, em algumas outras disciplinas, física, química, biologia, falham em escala muito apreciável. Os psicólogos nunca entenderão esse gênero de inteligência. É uma estupidez adquirida, portanto, não inata, que se deriva de uma mulher exprimir em média com 5 anos, pela última vez, um pensamento original, esforçando-se depois, seguindo as instruções de uma mãe totalmente imbecilizada, por frear toda e qualquer forma de desenvolvimento da inteligência. E os restantes dos homens também não querem confessar, com toda a franqueza, a imensa estupidez das suas companheiras.
É certo, dizem, que não serão particularmente inteligentes, mas que, em compensação, têm instinto, e chamam-lhe feminino para o diferenciar do instinto animal. Só que, infelizmente, esse tão elogiado instinto não significa outra coisa que uma possibilidade estatística. Como as mulheres se metem em tudo e a propósito de tudo dão a sua opinião, como são estúpidas, não notam a vergonha por que passam, não pode deixar de acontecer acertarem por vezes nos seus prognósticos. A maioria dos prognósticos é, de resto, negativa e formulada de maneira não muito exata. Isto só pode ocasionar uma catástrofe, dizem elas. Se fosse a ti não me metia nisso, ou, dos chamados teus amigos, nunca receberás outra coisa senão desilusões. Tais profecias poderiam ser arriscadas por qualquer pessoa em qualquer circunstância. E se as mulheres, por vezes, na verdade, veem mais nitidamente que os homens, isso verifica-se apenas porque, ao contrário dos homens, podem julgar sem sentimentos. Note-se que a estupidez das mulheres é apenas uma consequência extremamente lógica de toda a sua atitude perante a vida. Que poderia uma mulher fazer com a inteligência e os conhecimentos por ela condicionados se já em criança se decide a viver mais tarde à custa de um homem? Todas as meninas de 5 anos querem mais tarde casar, governar uma casa e ter filhos, e as de 10, 15 e 20 anos continuam a desejá-lo. Ela tem de estar pronta a aceitar mais tarde as inclinações e interesses daquele ser humano que cuidará dela. Ela terá ainda por cima de o elogiar por essas tendências e interesses, e não pode ter antecipadamente nenhuma ideia de que gênero será esse homem. De que lhe serviria, por hipótese, entusiasmar-se prematuramente pelo socialismo? Estudantes universitárias manifestantes estão sempre ligadas a estudantes universitários manifestantes, se mais tarde vêm talvez a casar com um industrial abastado. Que sucederia se, por questão de sensibilidade, se tornasse vegetariana e tivesse mais tarde de acompanhar um criador de gado até a Austrália? Para que haveria ela de converter-se ao ateísmo se acabar por passar a vida numa casa paroquial coberta de rosas? De que teria servido a Jacqueline Bouvier se na sua juventude tivesse desenvolvido quaisquer conceitos ideológicos? Um fraco pela democracia só lhe teria sido útil por ocasião do seu primeiro casamento com J.F. Kennedy. Um fraco pelo fascismo, só para o segundo. E como ela é mesmo uma das mulheres mais femininas que existem, não dá provavelmente grande valor à consideração dos homens. No fundo, interessa-lhe apenas agradar as mulheres e impressioná-las. E, portanto, melhor que a mulher de sociedade só aprenda, na sua juventude, um pouco de arte, de maneiras de estar à mesa e de línguas. Se de fato viesse alguma vez a ter o embaraço de desempenhar um papel na vida pública, é perfeitamente suficiente se afirmar que uma mulher autêntica deve existir, sobretudo, para o marido e os filhos, e todo mundo classificará isso como um sinal de modéstia, aplaudindo-a. A estupidez das mulheres é tão preponderante que tudo aquilo em que toca, torna-se como que impregnado dela. Só não é notada porque todas as pessoas convivem com essa estupidez desde o primeiro segundo de vida e habituam-se imperceptivelmente a ela. Por essa razão é que tem sido ignorada pelos homens ou considerada como qualidade tipicamente feminina, o que a ninguém incomoda. Mas com o aumento do tempo disponível e do dinheiro cresceu também a necessidade de diversão por parte das mulheres, o que significa que essa estupidez alarga cada vez mais na vida pública o seu campo de ação. Não se reflete só em cada jarrão, em cada quadro no dormitório e em cada cortinado de brocado no lar, em cada coquetel e party e cada sermão dominical. Exige cada vez mais espaço nos chamados meios de comunicação de massa. Aumentam as emissões para mulheres nas estações de rádio e televisão. As colunas sobre mexéricos da sociedade, crimes, moda, horóscopos e receitas de cozinha tornam-se cada vez mais extensas nos jornais sérios, e as publicações especiais para as mulheres aparecem à venda cada dia mais numerosas e mais amplas. Pouco a pouco infesta-se com a estupidez feminina não só a esfera privada dos homens, como toda a vida pública. Existem publicações sobre política, filosofia, ciências naturais, economia, psicologia, e outras sobre vestidos, cosméticos, decoração de lares, bisbilhotices, cozinha, crimes, escândalos amorosos.
As primeiras são lidas quase exclusivamente por homens, as segundas exclusivamente por mulheres e a ambos, homens e mulheres, para que o que o outro lê é tão repugnante e aborrecido que preferem morrer de tédio a ler isso. A verdade é que os homens se interessam realmente por saber se haverá em Marte formas de vida primitivas ou se os argumentos dos chineses no conflito fronteiriço russo-chinês são mais convincentes que os dos russos, e que esses problemas deixam a mulher completamente indiferente. Interessam-se por saber como se bordam coelhinhos ou se fazem vestidos de malha, ou se determinada atriz de cinema se divorcia ou não. Vivem assim, bem separados um do outro, tendo cada qual seu horizonte sem jamais entrar em contato com o outro. O único tema que a ambos interessa é a mulher. É evidente que, mesmo assim, há homens que não ficam livres de ocupar-se com publicações especializadas para mulheres, pois à semelhança do que sucede com a moeda feminina, que não interessando nada à maioria dos homens é, todavia, feita pelos escravos masculinos, as mulheres dirão depois, na sua paz de alma, que se curvam à ditadura dos grandes costureiros, assim os órgãos de entretenimento das mulheres também são feitos e divulgados por aqueles. E esses esforços só podem ser bem-sucedidos quando os homens descem até ao nível espiritual das mulheres e tentam descobrir o que lhes agrada. Como isso é para o homem um empreendimento quase impossível, aconselha-se sobre assuntos com um estado maior de redatoras que lhe diz o que mais as diverte. Ele conserva, no entanto, em qualquer dos casos, a responsabilidade pela concepção, venda e aumento de tiragem desses órgãos. Esses periódicos entretêm a mulher, Ladies Home Journal, MC Caos, satisfazem o seu vício de bisbilhotices, gente, Movie Life, dão-lhe conselhos sobre a escolha da sua máscara e fantasia, Vogue, Bazar, e reúnem outros casos diversos elementos numa só publicação, L, Brigitte, Grazia. A todas é comum ignorarem o homem, ao invés disso, o tema principal das revistas masculinas é a mulher. Quando o mencionam, fazem-no, por princípio, apenas para indicar quais as suas preferências em relação à mulher, ao lar ou às refeições. Use no próximo verão roupa interior cor de carne, os homens gostam, uma maquilagem natural para o primeiro encontro, ponha velas na mesa, ele ficará romântico, 3 receitas que farão com que ele a adore, etc. E como o conhecimento tão completo das suas preferências só pode ter a finalidade de ajudar a manter qualquer homem durante mais tempo amarrado, as leitoras dessas revistas são, geralmente, ou solteiras, e, portanto à procura de uma força de trabalho, ou casadas, sujeitas por conseguinte a ter que conservar essa força já adquirida. Não passam essas publicações de manuais especializados, manuais sobre aquele que é ainda, na opinião das mulheres, o robô de trabalho em que mais pode confiar-se, o homem. É frequente as manchetes serem tão francas quanto estas. É assim que você consegue pescar o homem para toda a vida, 10 coisas que o mantêm bem disposto ou conselhos para os 3 primeiros anos de casada. E essas indicações são tão claras e transparentes que dir-se-ia tratar-se de sugestões para a compra de um automóvel ou de instruções sobre os cuidados a ter com uma camisola de cachemira. Devido à limitação dos interesses femininos acontece, frequentemente, as redações de tais periódicos terem falta de assunto. Nesse caso tem os redatores que recorrer aos chamados assuntos de homens, que abundam visto os homens se interessarem por tudo, e, por meio de um complicado processo de transformação, adaptá-los ao nível das leitoras. Aqui, a lei suprema é a seguinte: todos os artigos têm que dar a impressão de tratar-se de uma reportagem sobre mulheres. Só com a manchete "As mulheres causaram a minha ruína" é possível escrever acerca de um pugilista envelhecido. O compositor tem que dizer pelo menos uma vez em cada entreposta que foi inspirado por mulheres e que uma linda jovem é como uma melodia, só que mais bela ainda. Quando essa camuflagem obtém sucesso, é perfeitamente possível levar até as mulheres a ler os temas mais díspares. Verificou-se que até pode
Escrever-se para mulheres acerca das tarefas femininas no Ministério da Defesa caso se apresente o artigo como uma reportagem sobre a vida familiar do respectivo ministro. Evidentemente que terá de ser reservado um espaço suficientemente amplo para as fotografias da mulher e dos filhos do ministro, e pode-se inclusive ir ao ponto de falar de países estrangeiros, desde que se disfarce a reportagem como um artigo que descreva a vida de uma mulher do meio ambiente das leitoras, casada com homem desses longínquos países. O meu marido é japonês, egípcio, chinelo, israelita. Trata-se de um princípio aplicável, de resto, em todos os campos, válido especialmente em matéria de política. Como as mulheres só se interessam por mulheres e não por homens, só pode levar-se ao seu conhecimento acontecimentos políticos atuais, caso despertem a impressão de terem uma mulher como fulcro. Assim, por exemplo, a Guerra do Vietnã só se tornou popular quando apareceram na imprensa as primeiras fotografias da lendária Madame Nu. Os problemas dos católicos da Irlanda do Norte só ganharam foros de grande atualidade depois de surgir Bernadette Devlin, e o drama da estéril Soraya, provavelmente, contribuiu mais para a compreensão dos problemas do Irã do que todas as outras publicações juntas sobre esse país. O primeiro ato político de um detentor do poder deverá ser, portanto, o casamento com uma mulher o mais fotogênica possível. Mal se conseguem imaginar as vantagens que teriam países como Israel ou a Índia se Golda Meir ou Indira Gandhi fossem belas, de acordo com os critérios severos das mulheres, se as suas fotografias tivessem figurado nas capas das revistas ilustradas em vez de Grace de Mônaco, Sirikit da Tailândia ou Faradiba da Pérsia. As reportagens correspondentes teriam ostentado títulos como As Joias de Golda Meir ou Que os Homens Adoram em Indira Gandhi, e, de passagem ter-se-ia podido explicar a outra metade da população mundial, a metade ditosa, porque é que em Israel anda o diabo à solta e qual a razão porque na Índia morrem anualmente de fome tantas e centenas de milhares de crianças, que poderiam ser facilmente alimentadas com o dinheiro que as mulheres gastam em verniz para unhas e acetona para, depois, retirar o mesmo verniz. A máscara da feminilidade. Não há quase diferença nenhuma entre uma mulher sem pintura, calva e nua e um homem sem pintura, calvo e nu. Com exceção daqueles órgãos que servem para a reprodução da espécie, tudo que distingue o homem da mulher é criado artificialmente. O homem torna-se homem pelo desenvolvimento da sua inteligência e da consequente produtividade. O seu aspecto quase não varia durante esse processo. A mulher torna-se mulher por estupidificação gradual e pela modificação do seu aspecto. E essa diferenciação dos sexos verifica-se exclusivamente por iniciativa da mulher. Um homem só é considerado másculo, conforme já vimos, após uma série de atos de amestração femininos. A mulher, no entanto, modifica-se sob sua própria direção e torna-se feminina com o auxílio da cosmética, da arte de pentear-se e do vestuário. Essa feminilidade artificial fabricada consiste de dois componentes: a acentuação dos caracteres sexuais secundários, já descrita em outro capítulo, e o exotismo conseguido pelo efeito da máscara. Pois, como a multiplicidade das suas máscaras, a mulher só tem uma finalidade: apresentar tão nitidamente quanto possível a diferença entre si e um homem qualquer. Acentuando os seus caracteres sexuais, torna-se cobiçada pelo homem, e com o resto da mascarada torna-se para ele misteriosa, converte-se no sexo estranho, o sexo cintilante, o outro sexo. Isso facilita ao homem a sua sujeição. Graças à vasta escala de possibilidades de transformação que tem ao seu dispor, uma verdadeira mulher muda de aspecto todos os dias, está constantemente a impressionar e a surpreender o homem. Além de ganhar tempo, enquanto ele tem de se esforçar para redescobrir a mulher do dia anterior para lá do seu aspecto modificado, pode ela realizar tranquilamente seus planos, que consistem em manobrar o homem para uma posição tanto quanto possível irremediável, e distraí-lo do cheiro de decomposição espiritual que exala por todos os lados sob o agradável manto de sua mascarada. A mulher considera-se, pois, tão somente, como matéria-prima para uma mulher. Não é um material que se aprecia, mas o resultado. Sem maquilagem, penteados,
elaborados e colarzinhos. As mulheres praticamente ainda não existem. Isso explica, também, por que tantas delas andam por aí, sem a mínima vergonha, com rolos e rosto engordurado. Ainda não são elas, estão a fazer-se. E a ficção tem tanto mais sucesso quanto menos inteligência lhes barrar o caminho. Para que seja um êxito a metamorfose em mulher, jamais se pouparam a esforços. Jamais qualquer tratamento cosmético foi considerado demasiado moroso ou demasiado caro por uma mulher, desde que se trate de fabricar aquele produto acabado que tão flagrantemente se distingue do homem. Engordurando a pele, esta foi se tornando cada vez mais lisa e mais diferente da do homem. Usando cabelo comprido ou encaracolado, também preta, não os torna alguma mais bonitos, mas completamente diferentes dos olhos dos homens. Estranhos, misteriosos, inquietantes. Foi tudo isso o sentido original da mascarada feminina, que, no entanto, com o correr do tempo, quase entrou no esquecimento. Como a mulher burguesa dos últimos decênios, em função do bem-estar que o homem construiu, passou de empregada doméstica muito atarefada para uma espécie de cocote, não podia deixar de suceder que o seu jogo, originalmente ligado a uma intenção, se harmonizasse com seu aspecto exterior. Ela tem agora tempo e dinheiro e quer divertir-se mais do que nunca. E como jogo com seu corpo é uma das suas distrações prediletas, frequentemente é esse o seu único divertimento, porque, sobretudo no que se refere a mulheres abastadas, tem ainda que substituir com ele as lides domésticas. É por essa razão estimulado por todos os lados, pelos homens que fabricam os instrumentos de maquilagem, por aqueles que concebem e produzem os seus vestidos e penteados, e por aqueles que vivem de propor para esse jogo sucessivas variantes novas. Os redatores de programas radiofônicos femininos e revistas para mulheres. A verdade é que, entretanto, desenvolveu-se entre as mulheres como que uma espécie de cultura própria, uma espécie de profissão artística à sombra da qual elas podem viver tranquilas entre si, e que as eleva a alturas, melhor, a profundidades, aonde os homens, à exceção dos escravos de trabalho nisso especializados, já não conseguem acompanhá-las. Procure conservar a pele de seus lábios elástica, aconselha, por exemplo, uma famosa revista feminina a uma leitora que se queixa de rugas muito profundas nos lábios. Escove diariamente os lábios muito cuidadosamente como uma escova de dentes molhada e esfregue-os várias vezes ao dia com pomada. Empregue batom sem brilho de madrepérola, porque não se fixam tanto nas rugas. Tirem medidas, aconselha a mesma revista a todas as mulheres. O perímetro das ancas só deve ceder 25 centímetros o da cintura e, quando muito, 8 centímetros o do peito. Escova sempre bem as suas sobrancelhas antes de as delinear com lápis. Nunca pinte um arco liso, trace-o, sim, com muito cuidado, cada cabelinho por si. Terá um aspecto natural se você pintar mesmo junto da base do nariz 2 traços verticais e se misturar 2 cores, por exemplo, cinzento e marrom. Coloque um espelho na sua cozinha. Ajuda-a controlar se faz inconscientemente caretas quando cozinha ou se enruga a testa, e mostra, também, se o penteado se desfez. E as mulheres, gratas por cada nova regra do jogo ensinada, que não têm fantasia o suficiente para inventar, executam tudo escrupulosamente. Medem as ancas, escovam os lábios, pintam as sobrancelhas e, para evitar rugas na testa, penduram pequenos espelhos na cozinha. E depois de terem feito isso, há logo mais sugestões para o mesmo jogo. Existem realmente mulheres que banham diariamente os seios em água fria durante 10 minutos, torna-os firmes, que, sem estar doentes, se besuntam todas as manhãs da cabeça aos pés, que, dia sim dia não, põem nunca menos de 30 rolos no cabelo e que necessitam de meia hora só para a maquilagem dos olhos. E como graças a todas essas atividades, absurdas aos olhos dos homens, parecem a estes cada vez mais estranhas, cada vez mais enigmáticas, cada vez mais femininas, são com frequência essas mulheres aquelas a quem eles mais docilmente se escravizam. E o jogo continua.
Quem nele quer entrar, quem não quer perder o contato com a clique, tem de observar constantemente as novas regras, visto que as exigências que as mulheres fazem umas às outras, os homens há muito abandonaram o jogo, se tornam enormes, as possibilidades de divertimento cresceram imenso e não cessam de aumentar. É inevitável que, no meio disso tudo, muitas mulheres fiquem a meio caminho e se dediquem novamente, sobretudo, aos divertimentos domésticos. Condicionadas pelos ordenados diferentes dos homens, criam-se diferenças de classe entre mulher muito bem menos bem mascaradas, servindo as primeiras de ídolo a todas as outras, e oferecendo-lhes, por meio da sua mascarada perfeita, permanentemente controlada através das publicações especializadas, uma espécie de satisfação por substituição. Mas as regras do jogo também se tornam cada vez mais complicadas para aquelas mulheres que apenas se mascaram medianamente. Assim, por exemplo, ela só vai nadar desde que leve maquilagem especial, resistente à água, pernas e axilas cuidadosamente depiladas, corpo untado e os cabelos metidos numa touca de borracha coberta de flores. Antes de dirigir-se ao supermercado aplica, pelo menos, um creme de dia de tonalidade mate, um pouco de rouge e pinta as pestanas de marrom claro. Para enterros, leva a mantilha preta, uma base particularmente clara e um batom quase invisível. E uma classe e vestir-se para um cocktail party vulgaríssimo, em que se demorará talvez alguns minutos apenas, ocupa-lhe, no entanto, horas. Quando antigamente lhe bastava usar uma sombra para pálpebras, precisa agora de 3, por exemplo, branco, dourado e verde. Cuida dos lábios com pomada, lápis de contorno, batom madrepérola e pó. As pestanas postiças já não são coladas em fita, mas sim pestana por pestana. Dá um efeito mais natural, e no seu penteado entrelaça, cada vez mais frequentemente, um postiço que, como é evidente à semelhança do seu próprio cabelo, tem que estar sempre lavado e ondulado. Só para a maquilagem de olhos e sobrancelhas precisa de uma mulher do seguinte: um par de pestanas postiças, cola especial e pinça para fixar essas pestanas, lápis, tinta para pestanas, eyeliner sombra para pálpebras, 3 cores, lápis de sobrancelhas, 2 cores, pó para sobrancelhas com pincel de cerdas, escovinha para sobrancelhas, bolas de algodão com óleo para desmaquilar e creme especial para os olhos. E os homens, que de fato amam loucamente as suas deusas, estranhas, cintilantes, isto é, femininas, mas não gostam de as ver perder horas e horas escravizadas diante do espelho, ficam cada vez mais incomodados. Porque, tal como sucede no trabalho doméstico que contraria, a seu ver, a dignidade humana e que não podem acreditar que proporcione prazer à mulher, também no caso da maquilagem não podem acreditar que isso suceda. Certo, o homem sabe por si próprio que não dá valor nenhum ao fato de sua mulher usar para arranjo de pálpebras 3 pós de cores diferentes, tal como sabe que não haveria necessidade de plantas de interior e de cortinas de rendas nas janelas, mas pensa, como em relação ao trabalho doméstico, que os outros homens ou a sociedade exigem isso das mulheres, e lamenta-se por isso, achando-se pessoalmente responsável por essa evolução. Como sabe ele e os seus companheiros de sexo só dão valor ao exterior da mulher, aos símbolos sexuais e a um certo ar de novidade proporcionado pela maquilagem, que tem, no entanto, os seus limites, sendo as mulheres tão estúpidas e pobres de sentimentos, a que outra coisa haviam eles de dar valor? Conclui que a sua constante preocupação com o próprio corpo só pode explicar-se por meio de zelo excessivo na satisfação das exigências masculinas, e, perante esse zelo, sente-se com complexo de culpa emocionado. Pensa que, devido às suas necessidades primitivas, faz da mulher um objeto de prazer, que reprime as suas qualidades valiosas, que, na realidade, não se encontram em lugar nenhum. E, claro que, mais uma vez, passa quase uma tangente à verdade. Pois ele, no seu próprio interesse, nem sequer pensa que toda essa evolução seja o grau mais elevado da cultura feminina atingido até agora, que as mulheres não se tornam objetos graças à moeda e aos cosméticos, mas que a sua constante ocupação nessas coisas corresponde à atividade de espírito de seres infinitamente primitivos. E há mais uma coisa que o homem não pode saber.
é que, o modo como uma mulher se recria, completamente, dia após dia, como ela se diferencia constantemente de si própria por meio das suas múltiplas mascaradas, não só adverte como ainda lhe satisfaz a sua necessidade de religião, aliás muito fraca, condicionada, segundo vimos, ao falar do prazer na falta de liberdade, pela sua diminuta inteligência. Qualquer passo para essa transformação requer dela uma auto-observação completamente neutra e crítica e obriga-a praticamente a olhar para si mesmo como uma espectadora e a examinar a sua obra 1000 vezes ao dia segundo o critério daquela. Consequentemente, se a transformação resultar, se a mascarada corresponder ou até ultrapassar as exigências dessa outra, a espectadora poderá admirar-se sem pés como a outra admiraria. Graças a esse truque poder-se-á dizer que está em situação de glorificar-se a si própria, e poupa-se a si própria, e poupa-se em larga medida a todo e qualquer sistema que sirva para satisfazer o prazer humano na falta de liberdade, ideologias, religiões, glorificação de outros. De tudo que as mulheres fazem consigo mesmas e que serve sempre para as tornar mais belas, surge ao homem uma consequência lógica. A de que as mulheres jamais poderão achar os homens belos, mesmo que os considerem atentamente. Disse: é certo que um homem não precisa ser belo, e muitos homens citam essa opinião sem quaisquer pensamentos reservados, mas é evidente que ele não só não precisa ser belo, como também mesmo que o desejasse, jamais seria considerado belo aos olhos das mulheres. Se as mulheres se acham a si próprias belas na sua ridícula mascarada, e nada dá a entender o contrário, não podem simultaneamente achar belos os homens que, na sua esmagadora maioria, andam sem pinturas e uniformizados. Eles seriam a seus olhos, quando muito, fases iniciais de seres humanos, matéria-prima, esboços. Por isso, homem é para a mulher, em certo sentido de uma maneira ou de outra, sempre feio. Portanto, ao escolhê-lo pode ignorar completamente o aspecto físico e decidir-se em plena liberdade, quer dizer, apenas de acordo com o padrão de vida que ele lhe possa proporcionar. Os homens particularmente sensíveis devem ter sentido isso mesmo nos últimos tempos e procuram consequentemente tornarem-se mais belos segundo o padrão das mulheres para, finalmente, as impressionarem pelo seu aspecto exterior. Essa tentativa de evasão, todavia, pode considerar-se virtualmente falhada. Em primeiro lugar, seria impossível que todos esses homens conseguissem alcançar de um dia para outro o que as mulheres cultivaram durante gerações. O cabelo comprido de um homem nunca é tão sedoso, a sua pele nunca tão macia e o seu guarda-roupa nunca tão extravagante como o da mulher. E em segundo lugar, as legiões de homens escravizados expulsaram imediatamente do seu meio esses traidores, cortaram-lhes em larga medida as suas possibilidades de sustento. Hoje, já só se mascaram aqueles poetas, pintores, músicos cabeludos, hippies, atores, jornalistas, fotógrafos, que ganham dinheiro precisamente com essa mascarada, como uma espécie de bobos da corte da burguesia, e quase todos eles têm uma mulher que utiliza esse dinheiro imediatamente. No caso do poeta é a sua musa, para o pintor o modelo e para os jovens músicos modernos a groupie que vive à sua custa. E se algum dia vingasse para a maioria dos homens a moeda dos cabelos compridos e dos colares ao pescoço, o que é perfeitamente possível, porque em todos os séculos há pequenas variações até na moeda dos homens, na maioria dos casos, variações devidas a modificações nas condições de trabalho. Esses cabelos compridos teriam para todos a mesma medida e os colares que usassem em vez das gravatas seriam tão discretos e simples como aqueles